Amém. Olha o que Deus fez hoje, gente. Deus quer fazer isso em todos nós, por todos nós, e vou dizer mais, através de todos nós. Você está feliz com Jesus? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Não tem como eu usar esse texto e não falar sobre capacitação sobrenatural. Mas eu quero também tocar, vai ser quase como que duas mensagens, pastor Felipe, pastores, será quase como duas mensagens numa só. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: uau, fomos contemplados com uma double portion, uma dupla porção, uma porção dupla. Sério, gente, é uma palavra muito forte que Deus me deu e eu preciso compartilhar com vocês. Não tem, eu gostaria de pregar só sobre a outra, a segunda parte, mas eu preciso falar sobre capacitação sobrenatural também. Amém? E a segunda é um segredo que já vem. 1 Samuel 17, versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. Diga, para a guerra. Diga, para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá. Veja que eles foram para dentro de Judá já. Olha a afronta do diabo. Então, só daqui a gente tem que tirar já um ensinamento, gente. Deixa eu saudar os irmãos de Criciúma que estão aqui hoje no culto. Deus abençoe, família linda. Vamos aplaudir Jesus na vida deles. Deus abençoe, gente. Que alegria ter vocês aqui, viu? Glória a Deus. Olha a afronta do diabo. Os filisteus entraram dentro de Judá, amados. Território do povo de Deus. Então tem vezes que o diabo ele vai conseguir de alguma forma, talvez às vezes até com a própria permissão de Deus. Como é que Deus vai permitir o diabo de vir me atacar? Gente, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. E mesmo assim Deus permitiu que certas coisas acontecessem. Para quê? Para o amadurecimento de Jó. E também para que o próprio Deus fosse glorificado na vida de Jó. Amém, amados? E mais, Jó, depois que tudo passou, a Bíblia fala que ele recebeu tudo o que ele tinha, ele recebeu em dobro. Então escuta o que eu estou lhe falando, ou melhor, escute o que o Espírito Santo está falando para nós. Tem lutas que Deus permite que nós venhamos a passar, para que Ele possa dobrar o que nós temos na nossa vida, para que a prosperidade venha em dobro sobre a nossa vida. Você está pegando, meu irmão? Você está tomando posse aí para a sua vida? Então até das lutas nós não podemos reclamar. Inclusive a epístola de Tiago fala, para nós termos nas lutas, nas provações, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque as provações elas nos amadurecem, elas nos fazem crescer, a prova nos faz mais fortes. Amém, igreja? Não é assim que fazem com o novilho cevado, para ele ficar bem fofuchinho, bem macio. O que fazem com ele? Livram ele de todas as provas, botam ele dentro de um cercadinho, ele não precisa quase caminhar, por isso que ele fica tão fofinho. Gente, você quer ser fofinho, molinho, ou você quer ser forte, corajoso? Fofinho e molinho o diabo chama, e é o moloide. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você quer ser moloide? Ou quer ser um guerreiro, uma guerreira de Deus? Desculpa, amados, mas um moloide, no primeiro tiroteio, no mínimo ele começa a chorar. O guerreiro se levanta e sai metralhando todo mundo. Eita glória! Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: vem aqui, ô labareda de fogo. Diz aí, ô metralhadora do Espírito Santo. Mas é essa a visão que a gente tem que ter de nós mesmos, gente. O diabo quer que a gente olhe para nós mesmos e nos enxerguemos como incapazes, como limitados. Nós somos incapazes, nós somos limitados. Mas no momento que a gente entra para o exército de Deus, a gente pode ter todas as limitações que a gente teve ou imagina que pode ter.
Só que daí acima disso vem a capacitação sobrenatural, que nos permite fazer todas as coisas. Amém, amados? Eu podia ter dito, num raciocínio lógico, dizer: ai, Rosália, na verdade, deixa eu orar por você, para Deus lhe consolar. Que isso, por mais que Deus tenha dado esse tempo mais de vida, porque ninguém aqui é eterno. O rei Ezequias orou, Deus deu 15 anos para ele. Amém, igreja? Ele orou e reverteu o quadro da morte dele, o decreto de morte que estava sobre ele. Lembra do texto? Amém? Cito ele seguidamente. Então Deus pode ter feito isso com um propósito, ter um tempo, ela receber Jesus e amém. Como pode restabelecer a vida dela, ela ter 20, 30, 40, 50 anos de vida. A Deus seja toda a honra, toda a glória, mas o milagre aconteceu já, meu irmão. Contrariando todas as expectativas clínicas possíveis. Eu tô jubilante aqui, amados. Na real, eu tô maluco. Olha o que Deus está fazendo, irmão. Olha o que Deus está fazendo. Porque o que vale mais? Ela ter 15 anos, 50 anos, 15 minutos de lucidez para receber Jesus, ou a vida eterna? É isso que está em jogo, na verdade, queridos. Diante de tudo que nós vemos, vivemos, vivenciamos, experimentamos, o que está em jogo é a nossa salvação. Esse é o ponto crucial de todas as coisas. Esse é o ponto crucial. Foi para isso que Jesus veio. Ele não veio para que nós sejamos ricos, prósperos. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para nos dar salvação. E vamos dizer assim, de lambuja, como diz o gaúcho, né? Ele deu também tudo isso. Nos dá prosperidade, nos dá paz, nos cura, nos abençoa, nos abraça, nos ama. Meu Deus, gente. Meu Deus, é forte demais o que Deus está fazendo. Então mesmo que o diabo consiga acessar às vezes, pertinho de você, nunca deixe o diabo mentir dizendo que você não está mais debaixo do controle de Deus, ou que Deus perdeu o controle na sua vida. Sempre diga: eu estou sempre debaixo do controle e do poder de Deus. É causa fechada. Fechado. Você está me ouvindo? Diga amém. Vamos lá, porém Saul, versículo 2: e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, entre eles um vale. Diga, entre eles um vale. Deixa eu falar mais uma chave aqui. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: antes de cada gloriosa vitória na sua vida, sempre existirá um vale. Sempre vai ter, amados. Porque não tem como ter uma grande vitória sem antes ter uma grande luta, uma grande batalha, um grande desafio. Então entendo o que faz os grandes vitoriosos. Não é propriamente dito a grande vitória, mas a grande luta que ele teve que travar. Você está entendendo isso? Diga amém. Você está ouvindo a palavra de Deus, meu irmão? Então, nós vamos passar por lutas. Só que como nós nos comportamos no meio da luta é o que determina onde nós vamos chegar. Você está me ouvindo? Diga amém. Vamos para a palavra então. E ali ordenaram batalha contra os filisteus. Estavam esses lá, já li isso aqui. 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Gente, só para esclarecer isso aqui, o côvado, quem sabe o que é um côvado? Só levanta a mão. Côvado é uma unidade de medida daquela época. Só que, gente, não existiam, vamos dizer assim, organizações ou departamentos ou institutos que viessem a dar um padrão de medida, um padrão exato. Então o padrão adotado para medir o côvado, ele era da ponta do cotovelo até a ponta do dedo maior.
Só que tem gente que tem um braço maior, tem gente que tem os dedos maiores, tem gente que tem a palma maior, outros tem a palma menor, o braço menor, dedo menor. Então, gente, um côvado era uma coisa para um, outra coisa para outro. Um cara com 2 metros de altura era uma coisa, o outro com 1,5 metro era outro, completamente diferente. Então, a medida do côvado era isso, do cotovelo até a ponta do dedo maior. Então ela ia mais ou menos de 45 centímetros até 52 centímetros. Então quando fala a altura de Golias, ela pode variar de no mínimo 2,83 metros. Alguns estudiosos apontam até 3,30 metros. A grande maioria aponta até 13,19. Vamos arredondar, porque também pouco importa. Não vai mudar nossa festa, tem 20 centímetros a mais ou a menos. Amém, igreja? Nós estamos falando de 3 metros de altura. Agora se tem 20 a mais ou 20 a menos, 17 a menos, não. 3 metros de altura. Então esse gigante, preparado desde a sua mocidade, preparado para a guerra, pensa num assassino profissional, gente. Pensa num cara que foi tomado por demônios e que tinha prazer. Queria falar assim na frente das crianças, mas de arrancar para fora. Isso dava prazer, isso dava a ele ainda maior glamour. Não tinha essa de piedade. E quanto mais o inimigo era humilhado, mais fazia festa para quem estava assistindo. Ou ninguém lembra do Coliseu. Claro, nós estamos falando de épocas distantes, mas pensa, cada vez mais para cá, mais bruto era. Cada vez mais para cá a gente diz pelo menos que está mais civilizado. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Vamos lá. Trazia na cabeça um capacete de bronze, não diz o peso, e vestiu uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Gente, isso aqui dá em torno de 60 até 70 quilos, que também tinha essa variação. Ou seja, é praticamente o peso que provavelmente Davi tinha ele todinho. Só a couraça, só o que tapava o peito dele e as costas. Gente, você está me ouvindo? Diga amém. Mas ele trazia também caneleiras de bronze, ou seja, nem nas canelas dava para acertar no cara. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, ou seja, na frente, na coxa e também nas canelas, por isso caneleiras. E um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, ou seja, como é que faz? É uma ponta que vai e um gancho que puxa. Isso era usado para quê? Para fazer carinho no adversário, irmão. Não era para enfiar e depois puxar. Deu para entender? Imagina a força desse homem, 3 metros de altura, num menininho de 60 e poucos quilos. Era enfiar, atravessar e puxar até a espinha junto, irmão. Você está entendendo o nível do combate, sim ou não? Sim ou não? Hoje você vai ver os lutadores, eles têm que ter o mesmo peso, eles passam por dietas rigorosíssimas, porque eles têm que bater o peso, e se eles não baterem, eles são desclassificados, eles pagam multas. Isso aqui é uma discrepância sem precedentes, sem igual. Você está acompanhando? Diga amém. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, está falando só da ponta. Isso dá mais ou menos uns 6 quilos. Então, contando com a lança inteira, provavelmente só a lança tinha uns 8 quilos. Imagina aquilo arremessado, faz a multiplicação lá. Aquilo chegava lá para acertar o outro combatente, o inimigo, o outro duelista. Chegava lá com 80, 100 quilos de impacto. Não era só cravando, aquilo vinha arrombando tudo. E como isso é tão pouco, né, que ele estava usando, só 60, 70 quilos para carregar aqui, gente. Então ele não era um cara de 3 metros de altura na média, vamos botar uma média de 3 metros. Ele não era um cara desengonçado, tipo o bonecão do posto.
Sabe o bonecão do poço, aquele de plástico assim? Não, mas era um guerreiro, um cara forte, pronto para carregar todo esse peso em guerra, em batalha, em luta. O neguinho pega um fardinho de refrigerante, está se tremendo todo. Os maninhos vão na academia, se matam lá, se matam na academia. Chega em casa, tem que levar o botijão de gás para a mãe, da frente até o fundo, quase morre. São trifortes, são os caras para levantar o pé. Chega para o trabalho dentro de casa, vira uns frangotes. Ô irmão, tá amarrado, vai ajudar tua mãe e teu pai, cara. Tá maluco? Jovem, pegou a visão aí? Nenhum pegou. Jovem, pegou a visão? Amém. Versículo 8: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que vocês saem formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder, olha só, olha a audácia dele, se ele puder pelejar. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, vossos escravos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje, olha o que ele fala, ele declarou isso: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Porque ali havia sido feito a declaração de um duelo. Ali havia sido lançado um desafio. E seria uma tremenda de uma desonra eles não aceitarem esse desafio. Isso feriria a honra de Israel para sempre. Você está entendendo, sim ou não? Então eles ficaram sem saída, porque Saul era o cara mais alto. Ele se distinguia dos ombros para cima. Ele era o mais alto. Provavelmente quando foi escolhido era o homem mais belo, mais habilidoso, mais forte. O cara era o cara, mas nem aí para dizer: deixa que eu vou. Todos temeram muito. Você está me ouvindo? Diga amém. Versículo 16: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se assim por 40 dias. Tem homem, Israel! Essa era a afronta de Golias, todo o amanhecer e todo o entardecer. Tem algum homem aí? Eles estavam sendo não desafiados mais tão somente, eles estavam sendo desonrados, humilhados. Você está me ouvindo? Diga amém. Disse Jessé a Davi, e aqui começa algo muito interessante. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos um éfá deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Gente, nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, mas eu já quero falar agora que Davi queria demais estar lá. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Davi queria demais estar no campo de batalha. Amém, igreja? Alguém vai perguntar: então por que ele estava no campo cuidando das ovelhas? Ele estava obedecendo às ordens de seu pai. Queridos, a honra que Davi teve, e a honra no sentido geral, ela começa onde há obediência. A honra
começa. Onde é que Davi foi treinado? No campo. Onde é que Davi foi treinado? Junto das ovelhas. Por que ele foi treinado? E por quem ele foi treinado? Foi treinado por Deus, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava em obediência à autoridade que Deus havia constituído sobre a vida dele, seu pai Jessé. Você está me ouvindo? Diga amém. Davi, pois, então no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Segundo o segredo de Davi, as ovelhas eram responsabilidade dele. Diga, as ovelhas eram responsabilidade dele. O que ele fez, queridos? Ele recebeu uma ordem do pai. Você não vê o pai dizendo para ele, ó, pega alguém e bota para cuidar das ovelhas. É isso que está faltando hoje na sociedade e também na igreja. Homens que entendam qual é o seu papel, tanto na sociedade como dentro da igreja, e cumpram esse papel com excelência. Davi não foi dito para Davi, ó, antes tu pega o pão, pega o queijo, pega isso, pega aquilo e vai para lá, mas antes tu coloca alguém para cuidar das minhas ovelhas. Ele não precisou ser avisado disso, ele não precisou ser mandado fazer isso, porque Davi era um homem de honra mesmo sendo uma criança. Se Deus lhe deu uma tarefa, não largue sem deixar alguém cuidando, sem deixar alguém fazendo. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Honre a Deus, meu irmão. Você está me ouvindo? Diga amém. Deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, ou seja, obediência. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Gente, todos eles fugiam, né? Que nem diz o outro, se faziam de salame, porque estavam com medo, gente. Fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E eles estavam falando para quem isso aqui, gente? Uns aos outros. E Davi estava ali. Diga para a pessoa que está ao seu lado: terceira chave acerca de Davi. Ele era ligado. Ele estava conectado. Meu irmão, não fique comendo mosca, irmão. É sério, a vida está passando. O que você está fazendo para você avançar? O que você está fazendo para você se destacar? Para você ser, não o melhor, mas o melhor naquilo que você faz. Nós não estamos numa batalha para sermos melhores do que ninguém. Amém, igreja? Mas onde nós estamos? Quem serve no louvor precisa dar o seu melhor, estudar, se qualificar e continuar treinando, continuar estudando. Eu não posso parar de estudar a palavra, amados. Eu não posso parar de orar, não posso subir aqui de qualquer jeito. Você no seu trabalho, você não pode sempre ser o mesmo, aquele que faz sempre a mesma coisa. Comece a inovar, comece a buscar mais conhecimento. Fique ligado nas coisas, fique ligado nas tendências. Amém, igreja? Você sabe por que muitas empresas deixam de existir? Às vezes não deixam de existir, porque algumas deixam de existir no sentido, elas são vendidas, elas simplesmente pegam aquilo tudo e migram para um outro setor, um outro segmento. Mas algumas vão à falência, sabe por quê? Porque não acompanham as tendências do mercado. Entenda que hoje você pode ser empresário, você está tendo uma demanda gigantesca de um determinado produto, mas entenda que até esse produto que alguém está ali comprando, podem inventar um outro produto, e essas pessoas começarem a comprar aquele outro produto. Se você não inovar, você fica para trás. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Então Davi estava ligado, Davi estava conectado, ele estava ouvindo isso aqui. E tem gente que às vezes está em ambientes, a conversa está acontecendo, ou então está lá no joguinho do celular, os dedinhos no cutuco, já no cotoco já. Professora falando e o cara pensando no jogo. Passou pregando e o cara no Instagram. Oh, cuidado. Foi revelação, não sei. Pior, pastor pregando, ou melhor, o Espírito Santo falando e o cara querendo saber como é que está o jogo. Vai, irmão, expulsa esse demônio. Sério. Você está me ouvindo? Diga amém. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: esteja ligado às oportunidades
às vezes passam uma vez só. Você está me ouvindo? Diga amém. Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois? Daí ele já, que vão fazer com ele? O que vão dar para ele? E já se lança: quem é esse filisteu? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo então lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha isso aqui, a primeira parte da segunda parte dessa palavra. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, ou seja, quando Eliabe ouviu o que Davi estava falando para os homens, olha que loucura, gente, irmão dele, irmão de Davi, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Primeira vez que nesse episódio Davi escuta o que eu vou dizer aqui, porque isso aqui é segredo para a sua vida. Você está me ouvindo? Diga amém. Primeira vez nesse único episódio que Davi é desprezado pelas pessoas. Começa pelo seu próprio irmão mais velho. E essa é a segunda parte. Aprenda a conviver com os desprezos. Pessoas vão te desprezar a todo tempo, em todos os lugares. Vão te desprezar achando que você não tem qualidades, que você não tem qualificação, que você não tem condição. Mas eu tenho ensinado isso aqui. Nós não caminhamos por conta dos aplausos e também não paramos de caminhar por causa de críticas. E desprezo é uma crítica. Você está me ouvindo? Não pare de caminhar. Ai, mas me desprezaram. Para! É esse o papel que o diabo quer que você assuma. O papel do coitadinho. Mimimi. Entenda que se você ficar no mimimi, você vai ficar para trás. Levante-se como um homem, uma mulher corajoso, corajosa. Está dando tudo errado, vai feliz com Jesus, que vai dar certo. Agora, se você desistir, você mesmo está selando a sua derrota. Com 15 para 16 anos eu comecei a vender, e o meu pai, numa frase, ele definiu para mim a minha vida de vendedor. Eu disse assim para ele, talvez ele nem lembre, mas para mim gravou. Eu sempre fui muito de ficar ouvindo, gente, para aprender. Às vezes até me assusta quando a gente está às vezes na roda com pessoas conversando, e às vezes em vez das pessoas ouvirem da experiência de quem tem mais tempo em determinadas causas, a pessoa não para de falar. Tem lugares, tem rodas que eu sento para conversar, às vezes eu me calo, fico só ouvindo. Porque eu vejo que a pessoa não está preparada para ouvir, ela não sabe fechar a boca. O sábio, ele se destaca pelo poder que ele tem de ouvir para aprender. Você sabia disso? Sábio não é o que mais fala, é o que mais ouve, porque se aprende mais. E meu pai também me ensinou sobre isso. Então, lá por 15, 16 anos, eu ia começar a trabalhar com vendas. Eu disse: pai, como é que eu faço assim e tal? Porque imagina, pai, se eu chego lá e já tomo um não. Daí meu pai disse assim: tu tem que entender, Samuel, que o não tu já tem antes de sair de casa. Então vai lá e busca o sim. Pronto. Aquilo para mim me abriu assim. Eu já tenho não, eu não estou vendendo nada. Agora, se eu for e tentar, se eu vender meio, se eu vender 3/4 do que eu preciso vender, eu já estou vendendo. Eu já saí do zero. Você está me ouvindo? Diga amém. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, saia do zero. Amém, igreja? Então aqui nesse único episódio, a primeira vez
que Davi é desprezado foi pelo seu próprio irmão. Meu Deus, eu tenho que correr. Respondeu Davi: o que fiz agora? Não sei o que, tá. Beleza, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falou, anunciaram-nas a Saul, que mandou então chamar Davi. Ele queria ver quem é esse cara. Se está todo mundo com medo, então tem um tal de Davi que está dizendo quem é esse circunciso filisteu. Manda chamar esse cara. Manda chamar esse. Deve ser um monstro do MMA. Deve ter a metralhadora do Rambo. Esse cara deve ter alguma coisa. Se ele está vendo esse monstro gritando com a gente faz 40 dias e 40 amanhecer e 40 entardecer, esse cara, alguma coisa ele tem, alguma arma especial ele tem, algum poder, deve ser um X-Men, alguma coisa, ele é. Você está me ouvindo? Diga amém. Mandou chamá-lo. 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o vosso coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo aqui, ó, euzinho aqui, esse servinho aqui irá e pelejará contra o filisteu. Mas é macho, hein? Esse aqui é chiru velho, rapaz. Eu acho que ele era gaúcho. Agora acabei com o resto do país, todo nos odeia, pronto. Vamos valorizar um pouco aqui nossa terrinha, né, gente? Estamos aqui na parte de baixo aqui do país. Ajuda nós aí. Porém Saul, segunda vez. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço. Ou seja, tu não tem nada para oferecer. Tu não é qualificado, tu não serve para isso. Tu ainda és moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Veja que aqui Davi está pela segunda vez sendo desprezado. Só que ele era meio maluco, gente. Davi era meio doidão, no bom sentido. Ele não nem aí porque estão falando. Sabe o que ele respondeu para Saul? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após. Ou seja, ele não ficou olhando o problema, ele foi atrás para resolver o problema, gente. Me dá o cordeiro aqui, ô urso. Me dá o cordeiro aqui de novo, leão. Não me interessa o tamanho da tua pata, o peso da tua pata, o tamanho das tuas garras, das tuas presas. Volta aqui e me devolve o que é meu. Essa ousadia que nós temos que ter contra o diabo. Essa ousadia que nós temos que ter contra o inferno. Amém, igreja? Versículo 35. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Ou seja, olha só, ele arrancou o cordeiro da boca do leão e do urso. Você está ouvindo isso? Diga amém. Então ele se levantou contra mim, eu o agarrei pela barba. Eu peguei ele pelo colarinho. Pega o diabo nessa noite pelo colarinho, meu irmão. Pega pelo colarinho assim, aperta, porque você tem o poder de Deus na sua vida. E diga: diabo, tu não vai ficar tocando a minha família, tu não vai tocar minha esposa, tu não vai tocar as mulheres, né? O meu marido, não vai tocar mais os meus filhos, não vai tocar mais os meus pais, não vai tocar mais nas minhas finanças, não vai tocar. Você está ouvindo essa palavra, irmão? Sim ou não? Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu, ele vai ser como um deles. Tá, mas o leão, ele não carregava lança, ele não carregava uma espada, ele não tinha, o urso não tinha um escudeiro na frente. Não importa. O que Davi está nos ensinando aqui, gente? Que não importa a luta, não importa o tamanho da luta, o tipo da luta, que jeito que vai ser a luta, eu serei vencedor. Ele entendeu um texto que não existia ainda. Em Cristo sois mais do que vencedores. Ele entendia isso sem esse texto existir. Você está me ouvindo? Diga amém. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou. Olha aqui, ó. Aqui está o segredo de Davi. Ele não acreditava na sua. Peguei ele pela barba.
eu matei, eu feri e o matei. Mas o que ele diz aqui, ó? Aqui ele confessa o que ele tinha no coração: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Dê todo o crédito ao Senhor, amados. Dê toda a honra ao Senhor. Você está sendo abençoado nessa noite? Diga amém. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Para de dar ouvido para fofoca. Pare de valorizar se estão falando de você, se não estão. Ah, irmão, eles vão se entender com Deus. Agora, se você estiver tentando fazer justiça, no mínimo você está atrapalhando Deus. E talvez você impeça Deus de agir nessa situação. Então, se lá no teu trabalho estão fazendo um motim contra você, só trabalhe. Baixa a cabeça, ó, e trabalhe. Mas eu vou ser demitido. Não. Essa demissão faz parte de uma promoção. Entenda isso. É Deus te dando os direitos trabalhistas e vai te dar num lugar melhor. Vai te dar um salário melhor, vai te dar honra. Você está me ouvindo? Diga amém. Gente, é desse jeito. Então, se lá no teu trabalho, sei lá, ou na repartição, no setor que você trabalha, estão fazendo um motim para derrubar você, esse tombo que eles acham que eles vão lhe dar, na verdade vai ser um chute para você ir mais alto. Quem recebe, diga amém. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Eu não vou poder falar sobre isso, mas se você quiser, você pode ler no meu livro. Amém? Você pode encontrar aqui na igreja hoje mesmo e sair daqui muito mais abençoado ainda. Amém? Vamos lá. Davi cingiu a espada, versículo 39. Ou melhor, Saul vestiu a Davi, 38, da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Davi não sabia nada de guerra, gente. Pensa num carinha completamente despreparado para aquilo que ele estava por fazer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: nosso amigo Davi era completamente despreparado. E eu quero lembrar você, alguém diz: ah, mas espera aí, era a armadura de Saul? Sim, era a melhor de todas, a mais flexível, a mais maleável, a mais leve, com certeza com o aço, o metal mais resistente possível. Nenhuma armadura era melhor que a do rei, gente. Nenhuma armadura era melhor que a do rei. Mas olha só o que aconteceu aqui. Então disse Davi a Saul: eu não consigo andar com isso, pois nunca o usei. Então Davi tirou aquilo tudo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Outra chave. Às vezes nós estamos tentando, escuta o que eu vou dizer, às vezes nós estamos tentando achar ferramentas para vencermos o que precisamos vencer, sendo que na verdade nós já as temos. Diga: eu já tenho o que eu preciso para vencer. Então todo mundo achava que Davi precisava de uma armadura. Davi entendia que ele só precisava do poder de Deus. Todo mundo pode estar dizendo para você que você precisa disso, precisa daquilo, precisa não sei o que, blá blá blá. Nós precisamos é de Deus, amados. Quando nós temos Deus, nós temos todas as coisas. Qual é o texto bíblico? Poxa vida: buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você está entendendo? Diga amém. Davi tirou aquilo tudo, tomou o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 41. Já vou pedir o ministério de louvor, por favor. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Davi foi com o escudeiro, sim ou não? Davi foi com o escudeiro? Davi foi sozinho. Golias, com tudo aquilo que ele já era, ele ainda, covardão, tinha que ir com o escudeiro. Um covarde, gente.
Imagina só a envergadura dele. Envergadura é a distância de um braço até o outro. Só a envergadura dele já impediria Davi de alcançá-lo. Vamos para o texto. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Versículo 42. Terceira vez. Terceira vez. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Podemos repetir aquela canção da presença no final, que foi aquela última? Gente, terceira vez no mesmo episódio, numa mesma história, Davi foi desprezado primeiro pelo irmão, o irmão mais velho, Eliabe. Depois ele foi desprezado pelo seu próprio rei. E agora ele estava sendo desprezado pelo próprio inimigo. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Então Davi, depois de ser desprezado 3 vezes, agora ele é afrontado diretamente. Aí ele abalou, né, gente? Foi chorando de volta para casa: eu vou cuidar das minhas ovelhinhas mesmo. Não, olha a resposta que ele deu. Gente, é isso que eu estou tentando ensinar para mim e para vocês. Amém? Nós estamos aprendendo juntos. Nós não podemos mudar o nosso foco, a nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo, por causa daquilo que estão falando ou deixando de falar de nós. Olha a resposta que Davi dá para ele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia quem estava com ele. Talvez hoje você se sinta desprezado até dentro de casa. Mas saiba de uma coisa: Deus é contigo. Saiba de uma coisa: Deus é contigo. Deus é por você, meu irmão. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo pode estar contra, mas se Deus está por nós, nada terá efeito. Diga: se Deus é por mim, nada será contra mim. E diga mais assim, ó: eu tenho certeza de que Deus é por mim. Tenha essa certeza, meu irmão. Tenha essa certeza. E o discurso de Davi continua: hoje mesmo, ou seja, ei, isso aqui é forte, gente. Hoje mesmo. Gente, isso aqui é forte. Escuta com todo o seu coração. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Escuta o que ele diz agora: e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, não é daremos, darei, aleluia, hoje mesmo as aves dos céus. Aqui Davi estava dizendo: eu vou matar a ti, Golias, e todo esse exército. Rapaz, o cara era maluco. Ele não disse em nenhum momento: eu vou matar Golias e esse exército vai matar vocês. Não, ele disse: eu vou fazer. É essa unção que nós temos que ter para nós ganharmos Porto Alegre, amados. É essa postura que nós temos para ganhar o Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo. E nós vamos para cima, amados. Nós vamos para cima debaixo do poder de Deus. Deus está conosco. Nada pode nos deter. Rabassoria catarabacheia. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra não te
internet, gente. Gente, o cara era ousado, irmão. Não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada. E ele declarou: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Declare hoje que toda a terra saberá que há Deus na tua casa, há Deus na tua vida, há Deus na tua família. Meu Deus! Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, e correu. Gente, Davi correu contra Golias. Você está me ouvindo? Diga amém. O resto da história você já sabe. Davi pegou daquela funda, jogou aquela pedra. Gente, estão lembrados que ele tinha um capacete, uma couraça nas coxas, nas canelas? Então o que o Espírito Santo fez? Aquela pedra arremessada pela fé, Rosália, aquela pedra arremessada pela fé, a mão de Deus pegou ela no meio do caminho e foi. Eu não vou usar nenhum aqui como Golias, vou usar eu mesmo, né? E foi, pá! Exatamente onde tinha um buraquinho sabe, talvez ele dá uma coisadinha na sobrancelha. Literalmente tomou na cabeça, irmão. Isso foi capacitação espiritual, capacitação sobrenatural. É do mesmo jeito que Deus vai agir na tua vida, é do mesmo jeito que Deus vai agir através de você, é do mesmo jeito que Deus vai fazer na tua causa. Receba em